E aí, sexto ano? Cá estamos novamente, agora com uma voz menos abafada. Consegui dar um jeito aqui. O outro vídeo foi correndo. E aí, a gente melhora aqui. Deixa eu pegar aqui o esquadro. Esquadro não. Transferidor. Por que eu tô pegando o transferidor aqui, que estava ali na cadeira, ali, tive que pegar rapidinho? Pelo seguinte, na última aula a gente falou sobre o transferidor, mas vocês ficaram com o áudio abafado. Então eu vou falar de novo sobre o transferidor, para tentar sanar um pouquinho das dúvidas. E na próxima vez que eu estiver na escola, se tudo der certo, na próxima semana eu tô na escola e a gente tira as dúvidas completas aí. Mas ó, vamos falar sobre o transferidor. Bom, o transferidor consiste no seguinte: ele é esta figura, ele tem 180 graus, e como é que nós fazemos para fazer a aferição com o transferidor? Todo transferidor, ó, todo ele tem uma marquinha bem aqui no centro dele, ó. Todo mundo vendo aqui, ó. O meu tá pintadinho, no de vocês vai estar um tracinho, ok? Essa marquinha é o ponto que você tem que sempre colocar no vértice do ângulo a ser medido. E aí, como é que a gente faz para analisar a graduação? A gente analisa, deixa eu segurar aqui, a gente analisa sempre, ó, desse ponto, olhando cada uma das graduações que tem aqui, ó. Pego do centro, alinho esta medida e vou conferindo com esta graduação. Se eu pego do centro e alinho e vou voltando daqui, eu vou pegando esta medida aqui da graduação. Todo transferidor tem um ângulo que está por dentro e um que está por fora, olha só. Esse aqui, ó, o zero é o que está do lado de fora. E esse lado aqui, o zero é o que está do lado de dentro. Então, tudo varia de acordo com qual lado que você vai pegar. Vamos fazer algumas aferições de alguns graus que eu coloquei aqui no nosso quadro. Então, vou começar fazendo a aferição desse aqui. Ó, deixa eu separar aqui, porque eu tenho que ficar com o microfone. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho que primeiro colocar o meu ponto, aqui, ó, bem no vértice, ó, ponto do meio, no vértice. E eu tenho que alinhar esta parte aqui, ó, essa parte com o segmento. Então, alinhando, vai ficar um pouquinho baixo. Eu tenho que vir e fazer esse movimento. Aqui e aqui. Indo do vértice para cá. Chegando, eu vou fazer a aferição. Ó. Aqui está no zero, e vou subindo. 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Logo, tem 60 graus esta abertura. Então, eu vou pegar aqui o meu lápis ou minha caneta, no meu caso o canetão, e vou indicar que aqui tem 60 graus. Tudo bem? Vou fazer a aferição inversa para que vocês vejam, ó. Se eu coloco daqui, ó, alinho novamente o zero no vértice, e olha só, esse aqui eu vou pegar este zero de fora, ó. Zero, vou alinhando. 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Bate com o mesmo 60 graus, tudo bem? E ele, lembrando, é um ângulo agudo. Agudo. Por quê? Porque esse ângulo, no caso, ele é menor do que 90. Vamos lá? Fazer o símbolozinho menor do que 90 graus. Agudo porque é menor do que 90 graus. Vou analisar o segundo aqui. Bom, aqui eu tenho um ângulo, ponto do vértice. Vou colocando, ó. Deixar aqui o microfone um pouco mais longe, vou falar um pouco mais alto. Alinho com o segmento centro, ok? Zero, vou fazer a contagem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140 graus, que dá a abertura desse ângulo. Então, esse ângulo aqui, vou colocar a abertura, ele tem 140 graus. Ele é um ângulo, lembrando, obtuso. Por quê? Porque ele é maior do que 90 graus, ok?
ele é maior do que 90 graus. E por último, vou fazer a aferição desse ângulo aqui. Lembrando, colocando ó, o centro aqui, ó, pontinho no centro, alinhando o zero. Opa, difícil de alinhar. Alinhei, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Esse ângulo tem 90 graus. E se eu vim da esquerda para a direita, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, também tem 90 graus. Certo? Aqui também tem 90 graus. E juntando os dois, eu tenho um ângulo raso, que é o de 180. Então, vamos definir aqui esses ângulos. A gente já fez a aferição. Então, eu vou colocar aqui ó, o ângulo ABC com vértice no B. Lembra do circunflexo? Ele é igual a 60 graus, certo? E ele é um ângulo agudo. O ângulo CDE, ele é um ângulo de 140 graus e ele é um ângulo obtuso, porque maior do que 90. Aqui, ó. E aqui eu tenho um ângulo, vou colocar um pontinho aqui, vou chamar de FGHI. Então eu tenho aqui o ângulo FGH, ele é um ângulo de 90 graus. E qual que é o nome dele? Reto. E o ângulo FGI também é um ângulo de 90 graus, então ele também é um ângulo reto. E juntando os dois, eu tenho um ângulo de 180, aqui ó, essa abertura toda tem 180 graus e ele é chamado ângulo raso. Bom, agora nós temos aí, né, pelo menos um vídeo um pouquinho melhor com a questão da qualidade do som. E aí, nós damos continuidade agora no nosso livro com a página 146 e 147 para esta segunda-feira, não sexto ano, em relação a retas paralelas e retas concorrentes, ou concorrentes. O que são retas paralelas e retas concorrentes? O conceito é muito simples. Retas paralelas significa que existem duas retas, vou escrever aqui, pegar a canetinha preta. Aqui, ó, essa reta AB, qual que é o símbolo de reta? AB, tracinho com duas setas, porque ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. E ela é paralela, este é o símbolo de paralelo, dois tracinhos, ACD. Coloca aqui indicando que são duas retas. Elas são paralelas. O que são duas retas paralelas? Significa que não importa o quanto ela vai para a direita ou para a esquerda, elas nunca vão se cruzar. Retas paralelas nunca se cruzam de jeito nenhum. Diferente das questões das retas oblíquas. Deixa eu escrever aqui. Oblíquas. Oblíquas, oblíquas. Oblíquas. Olha só, professor de português mata eu. Oblíquas. Retas oblíquas, elas sempre se cruzarão e gerarão dois ângulos. Olha só, eu vou colocar aqui um ponto ABCD, EF, e o ponto G e o ponto H. Símbolozinho da reta aqui, símbolozinho da reta. Retas oblíquas, elas se cruzam e esses ângulos aqui são diversos. Eles podem ser de ângulos agudos a ângulos obtusos e esses ângulos vão sempre variar aqui, vão ter vários nomes, várias medidas e eu vou colocar, lembra do que eu vou colocar? Vou colocar as letras gregas para que vocês vão se acostumando com cada uma dessas letras gregas, ok? Por que eu estou colocando a letra grega? Por quê? Vocês vão responder para o professor Etienne. Porque nós desconhecemos o ângulo e, por isso, nós vamos indicar com a letra grega. Então, aqui, este ângulo aqui eu vou chamar de alfa, este ângulo aqui eu vou chamar de beta,
Este ângulo aqui eu vou chamar de φ e esse ângulo aqui eu vou chamar de gama. Por quê? Simplesmente porque eu desconheço e vocês já vão acostumando com esses ângulos. Eles podem variar e podem ter medidas diferentes. Mais para frente a gente vai entender o contexto de oposto pelo vértice e outras situações. Bom, o que acontece? Essas duas retas oblíquas, elas vão fazendo esse movimento, elas vão se cruzando, vou mostrar aqui. Elas podem ser desenhadas de vários formatos e elas podem mexer até atingir, no caso, a situação de duas retas, no caso, oblíquas, e o nome de perpendicular. Quando elas são perpendiculares, significa que elas se cruzam formando 4 ângulos retos. Ou seja, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Aqui eu tenho a reta, vamos colocar ali as letrinhas. Se aqui é EFGH, então eu tenho EFGH, IJ, KL. Então, como é que eu represento essas duas retas perpendiculares? Essas são perpendiculares, então eu vou indicar aqui IJ, ó, esta reta, eu estou na frente aqui, né? IJ, esta reta é perpendicular a LK. Este é o símbolo, o T ao contrário. Este símbolo é o que indica que essas duas retas são perpendiculares. E isso mostra que elas geram ângulos retos. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, reforçando aí para vocês, retas paralelas nunca se cruzarão. Nunca se cruzarão. Nunca se cruzarão. Retas oblíquas sempre se cruzam. O ângulo pode variar entre elas. A abertura pode ser diferente. E eu tenho as oblíquas que a gente chama de perpendicular. Por que elas são perpendiculares? Perpendiculares. Escrevi de maneira correta, confirmando, perpendiculares, porque elas geram ângulos de 90 graus no cruzamento das duas retas. Então, paralelas, oblíquas e perpendiculares. Essas são os 3 tipos de retas que a gente vai estudar neste dia, ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e assim que eu voltar eu tiro as dúvidas o máximo possível que eu conseguir. Beleza, pessoal? Até mais, tenham uma boa aula e tchau, tchau! Fechando o vídeo.